Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Gostaríamos de agradecer imensamente a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais desta oportunidade de aprendizado. E para começarmos a nossa reunião, nós chamamos o nosso querido irmão João Paulo para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, ajude nossos irmãos que passam por dificuldades nesse momento. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Mestre amado Jesus, estamos aqui hoje para rogar a Ti vossas bênçãos, agradecer a todas as dádivas, a nossa vida, dos nossos familiares, dos nossos amigos, de todos nós. Senhor, pedimos a Ti para que possamos juntos retirar as sombras que ainda persistem, residem em nossos corações, impedindo-nos de sentir, de perceber a corrente benéfica da vossa divina bondade. Senhor, dai-nos as Tuas bênçãos, ampara-nos, dai-nos esperança, persistência, pois somos grandes devedores nessa estrada da vida. Senhor, ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que possamos perceber realmente os vossos divinos desígnios. Mestre amado Jesus, rogamos, pedimos a todos os nossos irmãos que estão em dificuldade nesse momento, dificuldade de todas as grandezas e intensidades, sejam elas de vulnerabilidades sociais, de ordem de saúde, de ordem econômica, de ordem de conflitos que surgem nas relações humanas. Derrama-nos o seu amor imenso e infinito. Mestre amado Jesus, agradecemos todas as oportunidades que nos são dadas para os nossos aprendizados, todas as condições mínimas e necessárias que temos para o nosso progresso. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Ilumine as palavras do nosso orador de hoje, que possamos aprender palavra por palavra, lição por lição, absorver o conhecimento e colocar em prática a partir de hoje. Mestre amado Jesus, muito obrigado por tudo. Assim seja. Muito obrigado, João Paulo, pela colaboração nos trabalhos da noite. Bem, meus irmãos, hoje é com muita alegria que nós vamos contar novamente com a colaboração da nossa querida irmã Flávia, que vai trazer uma palavra de alento para os nossos corações. Nesse instante, nós passamos a palavra para a nossa irmã Flávia. Olá, uma boa noite a todos. Alegria estar aqui, mais uma noite de estudo com vocês. A gente vai falar agora nesse primeiro slide, mostra, né, as influenciações espirituais. E no próximo slide a gente já começa com uma pergunta do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a espiritualidade respondeu: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Acho que a gente lê essa pergunta, até quem já tem tanto tempo de doutrina espírita, leva um susto. É surpreendente, porque a gente não imagina que os espíritos possam ter uma influência tão grande a ponto de muitas vezes nos dirigirem. Então, quer dizer, eles nos influem muito mais do que a gente imagina. Eles estão muitas vezes dirigindo tudo aquilo que a gente faz. Vamos para a próxima pergunta, que ela já vem com uma explicação um pouco maior, que diz o seguinte: também é uma pergunta do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal?
E aí os espíritos responderam: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejas praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que estabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor de teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que vamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, vamos explicar com muita clareza o que a espiritualidade vem nos orientar. Existem, sim, espíritos mais ignorantes, mais voltados para a prática do mal, que muitas vezes querem nos conduzir a isso. Mas também existem os espíritos bons. E Deus é tão maravilhoso que Ele coloca para cada um de nós um anjo da guarda. Um amigo espiritual que nos protege, que nos orienta, que tem por missão estar conosco e nos conduzir ao caminho do bem. E aí foi engraçado que eu botei ali um anjinho, né? Um anjinho, um capetinha, meio assim, só para simbolizar um pouco disso, que seria um espírito mais voltando para fazer o mal e um espírito te intuindo a fazer o bem, porque cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, a escolha de com quem nós vamos nos sintonizar. Então, é como se nós fôssemos um rádio. E ali no rádio, a gente sintoniza com a rádio que a gente quer ouvir. Da mesma forma, acontece com esses irmãozinhos nossos, porque eles estão aí e querem nos influenciar. O nosso anjo da guarda tem, inclusive, a premissa maior de nos proteger, de nos orientar. E aí cabe a nós, através do nosso pensamento, da nossa sintonia, atrairmos para junto de nós o espírito que a gente quer. Ou seja, se eu sou uma pessoa que fico desejando mal a alguém, pode ter certeza que a partir do momento que eu fico ali desejando mal, falando mal, querendo que as coisas deem errado para aquela pessoa, eu vou atrair para junto de mim espíritos que estão nesta mesma sintonia de maldade. Só que, por outro lado, se eu sou uma pessoa que estou procurando servir a Jesus, fazer o bem, falar no bem, eu vou atrair para junto de mim espíritos benevolentes que vão cada vez mais estar juntos comigo para essa prática do bem. Então, cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, fazermos a escolha de quais companhias espirituais nós queremos ter conosco. E a gente não precisa ter dúvidas, como foi dito na primeira pergunta que nós colocamos, que esses espíritos nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. Vamos passar mais adiante. É uma frase que nós tiramos do livro A Gênese, que faz parte das obras básicas da doutrina espírita, onde Allan Kardec, no capítulo que fala sobre os fluidos, nos diz o seguinte: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases,
mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência de uma forma, uma coloração determinadas. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, eu vou tentar explicar mais ou menos o que nos diz Allan Kardec a respeito desse mecanismo aqui. Primeiro, ele nos deixa de forma muito clara que os nossos pensamentos e as nossas vontades interferem de forma significativa nos fluidos. Então, todo o nosso planeta, ele tem, na verdade, o universo tem um fluido cósmico universal. E cada planeta tem aquele fluido cósmico que lhe é de acordo com a sua evolução. Então, nós estamos hoje no mundo de provas e expiações. Ali, o fluido cósmico universal, ele é apresentado de acordo com as exigências daquele planeta. E o nosso perispírito, ele é retirado desse fluido cósmico universal. O nosso perispírito, que na verdade é o envoltório, né? Digamos assim, a roupinha do nosso espírito. Só para a gente tentar entender. Então, quando eu, Flávia, mentalizo alguma coisa, que eu jogo uma energia para esse universo, para esse fluido cósmico universal, esse meu pensamento, essa minha vontade é capaz de fazer aquilo que André Luiz coloca lá no livro Evolução em Dois Mundos, que são as formas pensamento. Os nossos pensamentos são capazes de criar formas. Como foi dito por Allan Kardec aqui, que ele explica aqui, ele apresenta uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Então, pensamentos que são muito negativos, eles vão emitir ali um pensamento, ele vai emitir uma forma com uma coloração já específica, com uma aparência já específica. Vamos supor que você deseje a morte de alguém. Então, obviamente que quando você mentaliza isso, o seu pensamento e a sua vontade emitem forma a isso que você pensou. Então, tudo aquilo que você vai imaginando, a forma como aquela pessoa vai morrer, a forma como aquela pessoa vai sofrer, é como se tudo isso fosse carregado de uma energia que nós lançamos nesse fluido cósmico universal. É por isso a importância de nós mentalizarmos e emitirmos boas vibrações, porque dependendo da vibração que nós emitimos, nós atraímos ali espíritos que estarão em afinidade com aquele pensamento. Da mesma forma que se eu estou, às vezes, num momento de ansiedade, de angústia, e que eu resolvo fazer uma prece com muito sentimento, com muita vontade, com muita benevolência. E aí, através do meu pensamento, que eu entro em sintonia com a espiritualidade amiga, que vem me trazer o amparo que aquela oração busca. Por isso, nós falamos muito da nossa sintonia de pensamentos, porque começa com a vibração que a gente emite, com o nosso pensamento. Isso vai para o fluido cósmico universal. E a partir desse momento, nós atraímos para junto de nós os espíritos que têm afinidade com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Eu me recordo de uma mensagem, eu não me lembro do livro em específico, mas eu tenho certeza que foi num dos livros de André Luiz, quando ele se aproxima de um lar onde as famílias estão almoçando,
E aí ele mostra ali, eu não lembro qual foi o irmão que vem e mostra para André Luiz, muitas pessoas em volta daquela mesa e todas as pessoas obesas e com uma fome insaciável. Só que o número de desencarnados era muito maior e eram espíritos que tinham essa questão da gula e que ficavam instigando aqueles espíritos, aqueles irmãozinhos encarnados a comer cada vez mais, porque eles também se beneficiavam daquele fluido material do alimento. Isso tudo dentro do pensamento, da consciência deles. Por isso a importância de nós estarmos em constante vigilância com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, porque a gente acaba atraindo espíritos que têm afinidade conosco, com o que a gente emite. Por isso é tão importante, muitas vezes, a gente já acordar, agradecendo a Deus mais um dia, atraindo, através de uma oração, você vai atrair os bons espíritos, o seu anjo da guarda, a estar mais próximo para nos intuir. Eu trabalho no fórum, eu não entro dentro do meu ambiente de trabalho sem abrir o Evangelho e fazer uma leitura, porque isso me abre um canal para que eu esteja em sintonia com espíritos que vão me ajudar, que vão me proteger, porque a gente não precisa ter dúvidas que os nossos pensamentos, quando lançados nesse fluido cósmico universal, vão atrair espíritos com afinidade. Eu gosto de falar disso aqui, pensando um pouquinho, às vezes, no que acontece quando, às vezes, a gente está com uma pessoa que a gente tem afinidade, que a gente adora falar do... Eu costumo brincar que é o bafão. Geralmente, às vezes, quando a gente está em família, naquele almoço de domingo, quando a gente vê, a gente começa a ficar fofocando e, sem dúvida alguma, é de algum parente que não está ali no meio de nós. E aí, quando a gente vê, a gente está falando. E essa questão é tão estranha, porque a gente sai de um e já passa para outro. É uma coisa que não cessa. A gente não para de falar. A maledicência vai ficando. Obviamente, porque quando a gente começa com esse tipo de conduta, a gente já joga essa energia, vai um fluido cósmico, vai para o fluido cósmico universal, e os espíritos que se comunicam conosco através desse pensamento, que sentem afinidade, eles sentam do lado de nós e mais do que nunca eles nos instigam a continuar naquele ambiente de ficar criticando, de ficar falando mal. E por incrível, né, já não é nem por incrível que pareça, o que já é esperado mesmo é que geralmente no final do dia tem sempre uma desavença, o ambiente fica mais pesado, nem sempre a gente sai feliz quando a gente direciona as nossas palavras, os nossos pensamentos para aquilo que não é altruísta, que vai nos trazer benefícios. Vamos passar adiante para mais um slide. Vamos ver o que nós separamos aí. Então, a gente vai lá no Livro dos Médiuns. É uma coisa importante da gente falar. Talvez quem esteja nos ouvindo esteja começando a entender a doutrina espírita, mas eu não posso, já que nós estamos falando de influências espirituais, é importante que a gente fale disso. Então, lá no Livro dos Médiuns fala: a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, o médium reconhece sem dificuldades a fenonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Então, ele percebe, quando vem, alguém quer obsidiar, ele percebe que ele é mentiroso e consegue não entrar na sintonia do espírito obsessor. Na fascinação, tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. Isso já vai muito
da questão do orgulho. Então, aquele médium, ele acha que tudo que ele está fazendo, ele não está sendo enganado, ele está correto, e ele não admite que ele esteja sofrendo qualquer espécie de obsessão, que no caso é uma influência maior de um irmãozinho mais ignorante. Então, quando a gente fala, nossa, mas ela está obsidiada, é um espírito obsessor que está junto daquela pessoa, isso às vezes acontece, gente. Não adianta a gente falar, nós vivemos aí, nesse mundo, com espíritos que tentam nos influenciar, e se nós não tivermos a vigilância necessária, eu vou dar um exemplo do que já... Eu fico muito feliz de saber que eu consegui identificar essa situação, porque eu consegui perceber que em alguns momentos me surgia uma tristeza do nada. Eu ficava triste. Não tinha acontecido nada, mas eu sentia uma tristeza assim no meu coração. E era batata. Quando vinha uma tristeza que eu não justificava, passava pouquíssimo tempo, eu estava tendo alguma discussão em casa. Brigava, ficava nervosa. E eu comecei a perceber que quando isso acontecia, era algum... Eu brinco que eu falo que a minha mediunidade é só de arrepio e de choro, mas eu realmente consegui captar que todas as vezes que eu sentia uma tristeza que não tinha uma justificativa, se eu não vigiasse, se eu não entrasse em sintonia com a espiritualidade, ficasse mais vigilante, eu ia acabar brigando, ficando impaciente. Então, ficou muito claro para mim que, nesse momento, eu estava sendo influenciada negativamente por algum irmãozinho que queria me desestruturar. Então, quando a gente fala disso, gente, nós temos que ter sempre a vigilância necessária para a gente se livrar de situações que podem nos prender a algum irmãozinho mais ignorante e fazer com que a gente erre cada vez mais. Eu vou passar adiante, porque no livro dos médiuns fala da obsessão, e na obsessão ele vem e fala que tem a da obsessão simples, da fascinação, e fala também da subjugação. Eu acho que quem não conhece o espiritismo, começa dentro da doutrina espírita, ou mesmo nós, quando a gente fala a palavra obsessão, a gente já fica em mente que a influência espiritual é tamanha que um espírito, ele usa aquela palavra, incorporou no outro, e ali é outro espírito que está ali, porque mudou até a voz, porque a pessoa começou a ter uma espécie de convulsão, está se debatendo. E aí nós temos que explicar direitinho como que acontece. O nosso espírito não deixa o nosso corpo físico, porque dois espíritos não podem habitar um corpo físico. Existe sim aquela influência que chega a se tornar uma subjugação, onde, por invigilância nossa, aquele irmãozinho que vem nos obsidiar, aquele espírito imperfeito, ele acaba tendo uma influência tão grande que a gente não tem mais nem vontade, nós não temos forças para poder agir como a gente deveria. E diz no livro dos médiuns, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob verdadeiro jugo. E aí, quando a gente fala isso, muitas vezes nós ficamos assim preocupados, ficamos desesperados, porque falam, meu Deus, como nós vamos evitar uma subjugação? Ela pode acontecer? Pode, mas isso só acontece se nós não tivermos a vigilância necessária, lembrando que cada um de nós tem um anjo da guarda que nos protege. Por isso a importância de nós rezarmos, de nós buscarmos a oração, a sintonia com o bem, de nós procurarmos essencialmente praticar o bem, e nós vamos visualizar isso nos próximos slides. Lá no livro Libertação, nos fala, inclusive, de uma situação mais delicada que envolve essa questão
da subjugação, que são os ovoides. Lá diz: são entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança, e que se perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantam-se naturalmente a mulher que odeiam, irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Então, pelas imagens que eu coloquei ao lado, a gente vê um espírito e nós constatamos aqui 3 bolinhas aqui, né, que seriam os ovoides que estão acoplados. Aqui, ó, um está no pescoço, outro na frente, outro está no pescoço atrás, o outro está aqui bem próximo. André Luiz nos narra essa questão dos ovoides. Esses ovoides nada mais são do que espíritos. Espíritos arraigados no desejo de ódio, de vingança, que não querem amar. Nesse caso em específico, uma mulher, a mãe deles era uma escrava e teve com o dono da fazenda 2 filhos. Só que esse senhor que tinha ela, mantinha ela como escrava e os filhos como escravos, mas ele mantinha na fazenda, ele resolveu se casar. Casou-se com uma mulher, mas continuou mantendo a escrava e os filhos lá na fazenda. E quando a mulher dele, depois de um tempo, veio a descobrir isso, ela fez com que ele vendesse aquela mulher, aquela escrava, e colocou os filhos dele no tronco, colocou para castigos. No final das contas, a mulher morreu de uma febre e os filhos morreram de tuberculose. Mas eles, depois que isso aconteceu, eles passaram a obsidiar essa mulher e obsidiar de uma forma que era muita vibração de ódio, levou ela à loucura, que quando ela desencarnou, eles continuaram, foram anos e anos ali, ao ponto de nada adiantar, não estarem abertos para nenhum sentimento do bem, só ódio, só vingança, e eles ficaram dessa forma. Eles acabaram gastando o perispírito deles, transformando em ovoides, mas como a lei divina é espetacular, está sempre nos renovando as oportunidades, eles teriam a oportunidade de reencarnar, e essa mulher que causou todo esse mal reencarnaria junto com o pai, e tanto a mãe deles e os 2 viriam como filhos dela, mas com certeza numa situação de muito sofrimento. Por que tudo isso acontece? Ainda é a ausência de amor, a necessidade de ódio, de vingança. Então, fica para nós o ensinamento que quando nós começarmos a vibrar mal para alguém, a emitirmos pensamentos de ódio, ao invés de nós mandarmos aquele pensamento que muitas vezes vai criar uma forma de uma arma, de uma faca, de um acidente de carro, que a gente corte isso das nossas mentes, que a gente mentalize Jesus, mentalize a Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga, porque isso só faz mal a nós mesmos. Quando nós emitimos esse tipo de pensamento, nós vamos prejudicando o nosso perispírito. Está aí o ensinamento dos ovoides. Então, nós não podemos permitir que a influência espiritual faça com que a gente enverede um caminho do mal. E como é que nós vamos nos libertar disso? Só depende da nossa vontade. Nós vamos passar para o próximo slide, que eu também já estou indo para não pegar tanto tempo. É a pergunta 395 do livro Consolador. Foi feita essa pergunta a Emmanuel. Pode a obsessão transformar-se em loucura? E Emmanuel respondeu: qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsidiado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças noviças que o cercam, preferindo esse gênero de experiências.
Flávia, mas a gente não tem um anjo da guarda? O anjo da guarda não vai nos livrar de irmãozinhos que queiram nos obsidiar? Gente, o nosso anjo da guarda está ali. Desde quando a gente liga no ventre materno, a gente tem um anjo da guarda que já está pronto para nos ajudar, para nos intuir, para nos proteger. Mas ele não vai perder tempo. Ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele vai estar aqui falando, não siga esse caminho, lembre do Evangelho de Jesus. Mas se nós nos agarrarmos nas vibrações de ódio, de rancor, de menosprezo, de duelo mental, ele vai se afastar. Porque ele também não vai perder tempo. Então, nós temos que ter isso em mente. Quando nós nos afinizamos, vamos supor que a gente pegue aí um caminho que é destrutivo para o nosso corpo físico, um caminho dos vícios, e aí nós queremos sair com amizades que só vêm para destruir a nossa existência, o nosso corpo, a gente não quer dar ouvido nem para os nossos familiares aqui na Terra que querem o nosso bem, muito menos para o nosso anjo da guarda, aí não tem jeito. É aí que começa todo um caminho que muitas vezes nós vamos terminar na loucura, obsidiados. Daí a importância de nós nos vigiarmos. Vamos mais adiante, no próximo slide. Aí já é uma consideração de Allan Kardec, na pergunta 872. De acordo com a doutrina espírita, não há sedução irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta do obsessor que o induz ao mal em seu íntimo. Assim como pode fechá-los quando alguém lhe fala. Pode fazer isso por sua vontade ao pedir a Deus a força necessária e rogando a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na sublime prece do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Chico Xavier já dizia que é preciso bater os pés para as trevas. Precisamos fazer isso. Então, quando nós começarmos a constatar que os nossos pensamentos estão voltados para um desejo de ódio, de vingança, de tanta coisa ruim que muitas vezes nos prejudica, né? Assim, às vezes quando a gente deixa a preguiça tomar conta da gente, que a gente não quer ser benevolente, que a gente não quer aproveitar a nossa existência aqui na Terra, nós damos abertura para que a gente acabe sendo influenciado por irmãozinhos que muitas vezes são inimigos do passado e querem nos prejudicar. Mas como bem disse Allan Kardec, não há mal irresistível. Gente, a minha avó, ela fumou 51 anos. Quando ela foi num centro espírita que ela ouviu uma palestra que falava dos efeitos da nicotina de um cigarro num rato, que o rato morreu na hora, ela falou, a partir de hoje eu não fumo mais. E nunca mais fumou. Ela mandava a gente comprar chiclete, toda vez que ela tinha vontade de fumar, ela botava um chicletinho na boca, ela direcionou a vontade, o pensamento, fez a escolha necessária e bateu os pés para as trevas. Então não há um mal que a gente não consiga resistir. Tenhamos a certeza disso. E mais adiante, o nosso próximo slide diz o seguinte. Lá na pergunta do Livro dos Espíritos, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Flávia, me fala, como que eu vou neutralizar a influência dos maus espíritos? E a espiritualidade respondeu, praticando bem. E pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insultam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer, Senhor,
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, mais uma vez, dentro do livro dos Espíritos, eles remetem à oração de Jesus, o nosso Pai Nosso, que nos fala: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, a gente precisa buscar a oração para nos fortalecer, porque a tentação existe. Por que a porta estreita é a porta que vai nos fazer alcançar um mundo melhor, a salvação? Porque ela exige de nós maior vigilância, dizer os nãos para aquilo que é só para questões, para prazeres materiais. É preciso que a gente faça uma opção, é preciso que a gente direcione o nosso livre-arbítrio. Então, e mais do que nunca fazer o bem, porque não basta só orar, a gente precisa estar em sintonia com Jesus, orar, fazer o bem, fazer a caridade, lutar para a gente ser melhor, fazer um estudo de dentro da gente, o que eu tenho que fazer para eu ser melhor, para eu aproveitar a minha existência aqui na Terra, porque não adianta a gente reencarnar, se nós não fizermos boas escolhas. Se nós continuarmos arraigados nos mesmos defeitos, nós vamos perder mais uma existência aqui na Terra sem melhorar. E na maioria das vezes, a gente não precisa ter dúvidas, quando isso acontece, é porque nós estamos tendo influências espirituais que nos levam para baixo. E é preciso que a gente bata os pés para as trevas, com a certeza de que se nós quisermos, a gente consegue. O nosso anjo da guarda vai sorrir junto de nós. E chegando agora no nosso último slide, eu acredito que já é o nosso... não. Eu vou explicar isso aqui muito rapidinho, eu já estou dentro do meu horário, não quero atrapalhar tanto, mas por que eu coloquei essa aqui que está no Livro dos Médiuns? Olha o que diz. Os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar esses últimos. Eles, porém, só assistem os que secundam pelos esforços de fazer por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Cumpre, todavia, se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria e da imprevidência. Lembra que eu falei que se nós insistirmos e não ouvirmos o nosso anjo da guarda, ele vai seguir adiante, ele vai trabalhar porque ele não tem tempo a perder e vai acabar permitindo que a gente aprenda através da dor. Mas, no Livro dos Médiuns, eles trazem, a Kardec traz um ensinamento fantástico lá, um exemplo de um senhor que durante muitos anos ele mexe com colheita agrícola e ele estava só levando prejuízo, a lavoura não estava dando certo, e aí ele procura uma resposta para isso e vai atrás de uma resposta achando que isso era alguma maldição, que foram os espíritos das trevas que fizeram isso com ele, e aí nesse caso, os espíritos responderam que ele estava passando por tudo isso por imprevidência, porque ele não cuidou da terra da forma como deveria cuidar. Então, estava tendo bicho, praga, porque ele não tomou as medidas preventivas. Então, pelo amor de Deus, a gente também tem que parar de achar que deu errado, é culpa dos espíritos, tudo é influência dos espíritos. Tem hora que também não. Tem hora que a gente vira e fala assim, nossa, eu não estou passando num concurso, eu não estou arrumando emprego, porque é culpa dos espíritos, meus inimigos. Opa! Você está se instruindo, você está estudando, você está fazendo a sua parte? Porque também não é tudo que a gente pode colocar como culpa da espiritualidade inferior, tá bom, gente? Eu vou finalizar agora, sim, nosso último slide. Diz o seguinte, eu peguei, na verdade, um comentário dos espíritos na pergunta 479, uma resposta que diz o seguinte, será que através da oração a gente pode acabar com uma obsessão? E olha o que os espíritos responderam. A prece é em tudo um poderoso auxílio.
mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, é um resumo de tudo que nós falamos. Nós precisamos confiar na oração, nós precisamos ser vigilantes com os nossos pensamentos, com o que nós desejamos, porque com isso nós estaremos em sintonia com determinados espíritos, vai depender da nossa escolha. E se nós queremos realmente nos blindar com um guarda-chuva protetor, como foi dito por Chico Xavier, uma vez perguntaram para o Chico o que significava o abacateiro na vida dele. E ele disse: "Ah, meu filho, o abacateiro é meu guarda-chuva protetor." Era aquele guarda-chuva que o protegia, porque ali era onde ele distribuía mais de 4.000 pães e fazia caridade. Então, que a gente tenha, que a gente consiga ter a proteção do alto com os nossos pensamentos e as nossas ações. Desculpa, eu não lembro qual foi o livro que eu li isso, mas eu nunca esqueci de ler no livro que a pessoa entrava, ela ia para o centro espírita rezar. Aí, na hora que ela entrava no centro espírita, os irmãozinhos obsidiados ficavam do lado de fora. Aí ela ia, rezava, falava com Jesus. Quando ela voltava, ela saía de lá bem. Quando ela voltava, ela mesma puxava em pensamento aqueles irmãozinhos. Por quê? Porque ela voltava a duelar com as pessoas que estavam aqui fora, voltava a ter pensamento pessimista, entendeu? Então é o seguinte, não basta a oração. E, como foi bem dito também, a gente precisa ter um trabalho no bem, precisa obrar, precisa produzir. Sim. Então, é um trabalho conjunto. A gente consegue neutralizar, sim. É igual o culto do lar, gente. Todo mundo sabe da importância de termos o evangelho no lar. E eu vou falar um negócio, mesmo a gente fazendo evangelho, eu faço desde quando eu nasci, tem hora que o lar dá uma desestruturada, tem um momento de discussão, é natural. Mas quando se tem um culto do lar, a gente busca a proteção necessária. Mais equilíbrio tem o nosso lar. Para não acontecer, como aconteceu lá no livro Os Mensageiros, que começa uma chuva forte, os irmãozinhos desencarnados em desequilíbrio começam a entrar nos lares, e onde tem culto do lar, que tem a luz, é tão forte que eles não conseguem entrar. Ou seja, a gente traz a proteção para dentro da nossa casa, mas é importante que o nosso pensamento e a nossa vontade estejam mandando para o universo, para esse fluido cósmico universal, as boas energias, para que a gente não atraia irmãozinhos que voltem e continuem nos obsidiando. Bom, as considerações finais são só para dizer o seguinte: Deus é maravilhoso, colocou para cada um de nós um anjo da guarda, e a gente tem esse roteiro abençoado da doutrina espírita e principalmente do Evangelho de Jesus na nossa vida. Então, que a gente consiga cada vez mais fazer boas escolhas, vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas condutas para o bem. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar livre de toda e qualquer obsessão. Cabe a nós essa escolha. E eu agradeço imensamente a oportunidade. Nosso muito obrigado à nossa irmã Flávia por sempre estar colaborando com a nossa casa. E, meus irmãos, nós vamos passar agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho do passe e da fluidificação da água. Os irmãos que desejarem já vão colocando um copo de água, uma garrafinha de água em cima da mesa. E para esse trabalho do passe, nós vamos chamar o nosso irmão Dorival. É com você, Dorival. Queridos amigos, vamos passar para o nosso trabalho do passe e magnetização das águas. Pedimos aos amigos que quiserem fluidificar a sua água que as coloquem sobre a mesa para que os Espíritos do Senhor possam impregná-las com seus fluidos curadores. O remédio para os nossos corpos e a nossa mente. Amado Mestre Jesus,
neste momento, nós vos rogamos a vossa misericórdia. Permita que vossos benfeitores espirituais derramem por toda parte a paz, a esperança, a fé, e que nós possamos, sempre confiantes em Ti, prosseguirmos a nossa caminhada evolutiva rumo à perfeição, que é o nosso fundamento de estarmos aqui. Estamos aqui para evoluir, e sempre. Queremos pedir, Mestre amado, para que as pessoas que estão passando por grandes dificuldades, para que os lares em desajuste, para que os locais de sofrimento, os presídios, para os hospitais, vamos rogar, enfim, para todos os nossos irmãos que estejam precisando do auxílio espiritual. Que a vossa paz, divino Mestre Jesus, nos alcance a todos. E queremos pedir ao nosso patrono espiritual, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e todos os trabalhadores do bem, que nos amparem neste momento do passe e que nós possamos sair daqui revigorados, com mais ânimo para enfrentarmos as rotinas do dia a dia. Oração de Madre Teresa de Calcutá. Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando eu tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, deixai-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, ponde a meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando sofrer humilhação, dai-me a ocasião para elogiar alguém. Quando eu estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu tenha que atender. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhe, através de nossas mãos, o pão de cada dia e dai-lhes a graça ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Ó Mestre Jesus, nesse momento nós queremos vos agradecer por esse momento de paz, aqui estivemos nesta transmissão do passe magnético, e queremos agradecer aos nossos amigos espirituais que sempre nos secundaram nas nossas reuniões, e que nós possamos na próxima oportunidade estarmos aqui. E que a vossa paz, amado Mestre Jesus, se estenda sobre todos nós, agora e sempre, e que assim seja. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Dorival por esse importante trabalho do passe. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final dos trabalhos da noite de hoje. Muito gratos a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, que sempre tem nos dado essas oportunidades de aprendizado. E para finalizar a nossa reunião, nós vamos, em forma de prece, nós vamos ler um poema de Cassimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier. O tema é Dá Sempre. Ao pobre que te procura, pedindo um pouco de pão, dá também o bom sorriso de pis do teu coração. Um sorriso vale muito ao coração sofredor, como expressão de ternura
como migalha de amor. Dá sempre quem pode dar, é rico como ninguém, feliz quem pode espalhar as claridades do bem. Acolhe a todos, aos fracos, aos pobres de alma ferida. Às vezes quem bate à porta foi teu pai numa outra vida. Que a paz de Jesus esteja com todos hoje e sempre. Que assim seja.